Pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e assista até o fim, porque o Senhor tem grandes bênçãos na sua vida. Na parte final do vídeo é que vem a palavra forte para o teu coração. Você não pode perder. É a palavra que será ministrada totalmente para você sair da situação que você se encontra hoje. Meu povo do canal, estamos aqui para mais uma vez trazer uma meditação da palavra de Deus. Aliás, até de uma forma curiosa, vamos dizer assim. Observe que eu não fui no YouTube, eu não fiz nenhuma pesquisa para saber se é isso que a minha audiência quer ouvir. Se a minha audiência quer conversar sobre isso, mas nós estamos aqui. Esse canal, ele pertence a Deus. Esse canal foi criado para falar da palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, para dizer para você que Ele pode restaurar a sua vida, que Ele pode curar a pior doença que você tenha no seu corpo, se Ele quiser. Agora, sobretudo, o que Ele pode e vai fazer é restaurar a sua alma, restaurar o seu espírito, acordar o seu espírito adormecido. Isso com cura ou sem cura. Se você ficar curado do seu espírito, se seu espírito reviver em ligação completa com o Senhor, você vai morar a eternidade com Ele. E o texto que nós temos aqui para meditar é um texto que eu sempre estou lendo a palavra diariamente. E eu cheguei nesse texto que eu comecei a ler ontem, a história de Noé, para nós conversarmos e pensarmos em algumas, quem sabe, curiosidades bíblicas. Porque como a Bíblia é um resumo, automaticamente ela não traz todos os detalhes. Em Gênesis 6, eu estou usando um celular reserva. Aqui não é a Bíblia, é a Bíblia dentro do celular. Está escrito o seguinte, que Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas de sua geração. Ele andava com Deus. Diferente de Enoque, que andou com Deus e o Senhor o levou, Noé tinha uma missão. Noé deveria construir uma arca e chamar a seus 3 filhos, além de sua esposa e suas 3 noras. Observe que a palavra de Deus não diz o que a gente acredita, que os filhos de Noé eram novos, porque tinham mulheres, mas não tinham filhos. Naquela época que ninguém se preocupava com a crise mundial, com a inflação, com nada, eles bem que poderiam já ter filhos, e a palavra não menciona filhos de nenhum dos 3. Observe que Noé não era filho único de seu pai, pelo menos a palavra não explica. Mas foi Noé que achou graça, seus irmãos não acharam graça diante de Deus. O Senhor escolheu Noé e sua família. Alguém vai pensar assim, mas como que numa terra inteira, num planeta inteiro? Claro que nós não tínhamos a quantidade de habitantes que nós temos hoje, mas eu creio que havia muita gente sobre a terra. Mas o Senhor, Ele não é injusto. Jamais você vai encontrar injustiça da parte de Deus. Então, obviamente, Noé e sua família eram os únicos justos que havia mesmo. O vizinho da esquina, o dono da padaria, não era justo, não merecia. Agora, eu acredito assim que 150 anos que Noé edificou a arca, e você pensa, 150 anos, então que idade que os filhos de Noé e as noras tinham também? Imagina, faz as contas assim por cima. É uma história muito curiosa. É mais uma história que nós cremos, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de um Deus que não mente, que não pode mentir. A mentira pertence ao inimigo, pertence ao
que tenta ser concorrente de Deus, mas não consegue, porque Satanás também foi criado por Deus. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, vamos voltar para Noé. Então Noé acha graça de Deus e o Senhor começa a ditar para ele: faz a arca com 3 compartimentos, um embaixo, um no meio e um em cima. Eu não sei se o de baixo ele era um subsolo ou se ele era o primeiro mesmo que você entrava na arca. Observe que o Senhor diz assim: separa-me um casal dos animais impuros e 7 casais dos animais puros. Agora, uma outra curiosidade: é óbvio que eles não saíram na natureza para trazer isso que você vê, aquele quadro bonito da Arca de Noé. Eu não tenho na minha casa, mas já vi em outros lugares, que aparece os animais enfileiradinhos chegando para a arca. É algo que eu acredito que foi assim que aconteceu. O Senhor veio trazendo. Isso é um milagre de Deus. Imagina cada animal. E não chegou nenhum animal assim e Noé com a planilha. Não, peraí. Já entrou um casal desses animais? Ou já entrou 7 animais dessa espécie? Você não? Porque o Senhor trouxe certinho os animais que deveriam entrar dentro da arca. E agora você vê também essa história como uma empresa. Noé como um grande empresário de Deus ali. Vamos meditar nisso. Ele precisava chefiar, ele precisava organizar tudo. Mesmo que diga assim: o Senhor trouxe, mas a distribuição de cada animal em cada compartimento na arca funcionava, eu acredito, como um brete. Os animais não podiam se misturar, principalmente porque uns alimentavam os outros, então não poderiam estar juntos. Então tudo isso aí Noé precisava. Eu creio que até o Senhor pode ter dado as características, mas muita coisa Noé deveria usar o cérebro para pensar. E junto com seus filhos, que, como eu falei agora, se 150 anos levou para a arca ficar pronta, claro, nesse tempo todo, a palavra não explica. Vamos pegar de novo a palavra aqui para ver que quando o Senhor chamou, diz assim que ele era homem justo, mas talvez Noé não tivesse filho ainda. Então, quer dizer, ele passou, porque se em 150 anos ele já tinha filho, então os filhos dele, no mínimo 150 anos, cada um tinha. E eu vinha descobrir uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, que a gente fala sempre sem Cão e Jafé, ou sem Cã e Jafé, dando a entender que Jafé é o mais moço, mas não é, porque depois que Noé amaldiçoa, a palavra fala que Cão é o filho mais novo. Então Jafé, provavelmente Sem, o pai dos judeus, seja, e não é só judeus, é povos daquela região também, e Jafé seja o do meio e Cão o mais moço, que fica totalmente explícito na palavra. Então eu fico pensando, que idade, vamos supor assim então, que ele já fosse nascido, então no mínimo Cão teria 150 anos. Isso é uma coisa lógica, mas isso aí é matemática, que aliás eu rodei 2 anos da minha vida. Então eu fico pensando assim, nesse tempo todo, aí eles então entram na arca e os 3 filhos junto começam a organizar. Eu creio que Noé, como o chefe de tudo, como o empresário, ele disse assim: cada um faz uma coisa. Quem sabe ele delegou para a esposa dele: querida, você fica de responsável por tal coisa. Nora A, Nora B e Nora C fica. Então os 7 foram requisitados, cada um para uma função. Cada um alimentar certos animais, certa origem, certos tipos de animais. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer: o cheiro dentro da arca deveria ser terrível, porque
seriam todo esse tempo. A palavra diz que choveria 40 dias e 40 noites, mas não é só, e os 150 dias depois que as águas prevaleceram sobre a terra. E Noé já tem 600 anos quando começa a chover, e com 601 ele sai da arca. Então você vai fazendo as contas aí. E outra coisa curiosa, então, esse cheiro todo, será que o esterco e a urina dos animais era colocado para fora da arca? Era colocado nas águas? Não teria problema nenhum. Será que foi feito um escoamento, uma espécie de buraco onde estavam os animais exatamente para colocar? Mas provavelmente não poderia, porque senão a água entraria para dentro da arca por esses buracos. Então provavelmente eles tiveram que conviver todo esse tempo, os animais fazendo as suas necessidades, e o cheiro terrível. Será que algum isolamento para que o cheiro não atingisse a cozinha? Porque nisso eles recolheram o que deu para eles recolher dos móveis daquela época e levaram para dentro da arca, porque a arca foi a casa deles por todo esse tempo. Olha, vou te dizer que foi um cruzeiro e tanto, hein? Foi um cruzeiro meio mal cheiroso, mas foi. Agora, tudo isso era um cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso o Senhor havia mandado. Então Noé teve que ter a noção também quanto de alimento para todo esse tempo. Noé tinha que ter assim um entendimento seguinte: quanto seria o tempo que duraria todo o processo até eles saírem. E provavelmente, quando eles saíram, não haveria lavoura também, porque a água também destruiria toda árvores, lavoura, tudo que eles pudessem. Eles iam ter que replantar. Então, quer dizer, tudo isso Noé teria que pensar, mas também como um líder, hoje um líder empresário, ele tem que ter pessoas. Então, esses 7 que o acompanhavam deveriam também ajudar a bolar, como executivos da empresa, bolar: olha, nós podemos fazer isso, a solução é essa e essa. Entendeu? Diferente, essa empresa foi uma empresa momentânea, foi uma empresa de ocasião, uma empresa que não ia à falência, mas ela terminaria. Mas então, enquanto ela existiu, deveria ser bem organizada. Isso ensinaria a eles a serem os empresários assim que eles fossem para a terra firme novamente. E eu fico pensando, há um significado muito grande. A palavra cita a arca como um livramento de Deus. Hoje você pode viver um livramento. Deus tem uma arca para você entrar, para você construir um grande projeto. Você está pronto para um projeto de Deus? Você está pronto para aguentar chacota de 150? Você não vai durar 150 anos, mas eu digo assim, a chacota diária, quando você disser assim: eu tenho um projeto X, e se esse projeto é de Deus, ele vai cumprir. Sabe que se esse projeto é seu, eu creio que não há nada errado de você levá-lo adiante. Mas se você não tiver a aprovação de Deus, e se esse projeto seu for contrário ao Senhor, entende a falência. Então eu falo com você o seguinte: se o Senhor te deu um projeto, se você achou graça diante de Deus, se você tem uma palavra de Deus, não importa a chacota dos outros, não importa o que eles pensem de você, não importa se você edificou 10 negócios e todos eles saíram errados, não importa quantas vezes você faliu, nessa você vai perseverar e vai dar certo. Nessa você vai conquistar, porque o Senhor está à frente. E esse projeto, eu aprendi uma coisa: que tudo aquilo que eu edificar, tudo aquilo que o Senhor me der para edificar, será para abençoar vidas.
não será para o meu umbigo, não será para mostrar para o vizinho da esquina que eu prosperei. Não vai ser para mostrar para os meus parentes que disseram que eu não iria conseguir. Não é para mostrar para fulano, para outro fulano, que olhou para minha cara e disse que eu era um fracassado. Nunca ninguém disse isso. Mas se dissesse, quem sabe você que está me ouvindo, você já levou críticas na sua cara, dizendo assim, que você não prestava, que você não tinha jeito, que você não podia nada, que você era um fracassado, que você era um miserável, que você nunca vai ser feliz no casamento. Quem sabe essas palavras vieram dos seus pais, o que é pior. Quem sabe foram seus pais que o amaldiçoaram, mas em nome de Jesus, hoje nós quebramos essa maldição sobre a sua vida. Eu espero que você esteja ouvindo até agora essa palavra e que você receba de Deus, que você tenha um chamado a cumprir, e muitas vidas receberão esse chamado e serão abençoados por você. Você não terá só para você e para sua família, mas para abençoar ministérios, obras sociais, tudo. Você terá abundância, você terá riquezas, mas tudo isso na bênção e na direção de Deus, como eu creio que para mim e para minha família, Deus preparou algo muito grande para eu abençoar muita gente. E é isso que eu me coloco, e é isso que eu oro pela sua vida, no nome santo de Jesus. Amém.